Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, irmão, né? Deus é fiel, irmão. Deus fala comigo muito forte aqui nessa live, né? E dizer aí para Luciana que a vitória dela tá bem pertinho. Deus já está escrevendo, né? No papel lá, a vitória dessa menina. Deus, ele é fiel e verdadeiro. E quando é bom, irmãos, quando nós demos liberdade para o Espírito Santo de Deus falar com a gente, porque só Deus sabe o coração desta mulher como bate. Só Deus sabe as lágrimas que ela tem chorado, irmãos, né? Deus aqui falou muito forte no meu coração, que a tua vitória já está a caminho. A cura da tua filha já está a caminho. Aonde os médicos disseram para você que aos olhos deles não tinha mais jeito. Mas para Deus ainda é vida. Para Deus ainda tem solução. Nada pode apagar a promessa de Deus na minha e na tua vida. Sabemos que o processo ele é doloroso. Sabemos que muita gente, irmãos, às vezes nós pensamos que vão nos apoiar, vão nos ajudar. No momento mais difícil, viram as costas para nós. Mas eu glorifico a Deus por cada um que está nessa live neste momento. E esse hino que foi cantado, que ainda existe vida. Deus está escrevendo agora a alta desta menina. Deus está escrevendo no papel a alta desta menina. A cura já foi curada, já está a caminho, já foi curada. E o nome do Senhor vai ser glorificado, irmãos. O nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus abençoe vocês aí, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês que tenha participado desta live, irmãos. É doloroso, o processo ele tem que ser ardido, ele tem que ser com choro, com lágrima, mas o bom é, irmãos, é a vitória, né? É a vitória que Deus tem para dar para mim e para você nessa noite. Ainda existe vida aí, irmãos. Não pare de adorar o Senhor por nada desta vida. Continue glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. E eu quero ver, né, essa mãe, a Luciana, eu quero ver ela contando esse testemunho que Deus vai fazer. Eu quero ver ela contando na live esse testemunho que Deus vai fazer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, que nós diminuímos a cada dia, mas que Deus cresça em nossa vida para que o nome dele venha a ser glorificado. A Bíblia fala, meus amados, que os sinais acompanharão aqueles que crerem. E eu sou um daqueles que creem em Jesus, irmãos. Porque eu sei o que Deus tem feito na minha vida, no meio da minha família. E quando Deus fala que está curado, está curado. Quando Deus fala que está a caminho, está a caminho. Quando a vitória chega, não tem porta que não abra, não tem corrente que não se arrebente, irmãos. Deus, ele é fiel e verdadeiro para cumprir na minha e na tua vida. Mas nós não podemos parar de glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Amém? A minha filha Laís Tainá vai estar entrando com a mensagem nesta noite. E você fica online, hein? Você fica online, escute bem a palavra do Senhor. E depois nós vamos estar encerrando. E o nome do Senhor vai sendo glorificado, irmãos, né? E o meu irmão lá colocou no YouTube lá o canal lá. Se inscreve no canal lá. Se inscreve no canal lá e nos ajude, irmão, a expandir. Nos ajude, irmãos, a fazer crescer essa live. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero primeiramente agradecer a todos que estão na live, a todos que permaneceram aqui até agora, a todos que pediram hino. Quero agradecer principalmente ao tio de Cine, que está fazendo essa força pra gente. O áudio eu acho que vai estar um pouquinho baixo para pôr no YouTube, mas ao longo a gente vai melhorando aos poucos. E eu quero agradecer a ele por essa força que ele está nos dando desde o começo. Ele vem nos assistindo, vem curtindo, compartilhando as lives. E quero agradecer a sua esposa também por
por estar dando vários testemunhos, trazendo várias pessoas para escutar a nossa live. Aos poucos a gente consegue 2, 3 almas a mais. E isso já é uma grande festa no céu, nem que seja uma alma salva. Creio que essa mãe, da pequena Antônia, se não me engano, a Luciana, ela esteja sofrendo muito, tanto quanto a filha dela. A gente sabe como é que é esse processo, alguns são diferentes, mas as dores são igual, a dor de mãe, de pai. Claro, a mãe sente um pouco mais por ter carregado 9 meses, mas a dor é tanta, mas que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua filha e que logo logo ela já esteja em seus braços e que isso não passe de uma fase, que seja um grande testemunho para vocês contarem. A pregação de hoje vai se encontrar em Mateus 24, do 5 até o 13. Do 5 até o 13, Mateus 24, 5 ao 13, que diz assim: Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e muitos se enganarão. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras, olhai, mas não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não chegou ao fim. Portanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos não de entregar para serdes atormentado, e matar-vos, e sereis odiados de toda a nação por causa de meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e traíçam uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que preservará até o fim, esse será salvo. Nesse capítulo, no capítulo 24, do 1 ao 14, a gente lê ali que os discípulos chegam até Jesus e perguntam a ele como será o fim dos tempos. Como que eles podem ter um sinal de como eles saberão os fins dos tempos para se preparar para ele. E a partir disso, Jesus já começa a mostrar os sinais que de fato acontecerão e diz que antes que o Senhor venha, ele anunciará que grandes tribulações atingirão a Jerusalém e a toda a terra de maneira geral. Nos últimos dias, como ali diz, aparecerão falsos cristos, o anticristo dizendo que seja Deus já vindo para a terra, e a muitos enganarão. E é imprescindível que o nosso discernimento espiritual esteja maduro. E a gente precisa diferenciar as vozes dos últimos dias, para saberem como seguir a direção de Deus. Jesus também utiliza o exemplo de recursos naturais para mostrar como devemos estar alertas aos sinais. Ele mostra também que assim é possível perceber quando a figueira está prestes a dar fruto e é possível perceber o final dos tempos. Jesus também fala mais uma vez sobre como será a sua volta. E ele diz que será um evento mundial, algo que será registrado em todo o tempo, em todo o mundo. Em Mateus 24 diz que Deus dá um sermão profético que ele diz assim: apesar de tudo isso, a pregação, do sermão, ela diz, a pregação do Senhor era sempre muito prática. E em Mateus 24 também diz muito isso, que temos o sermão profético que Deus revela como serão as coisas futuras, que é o último livro da Bíblia, o Apocalipse, que diz mais sobre isso. E também o objetivo de Deus naquele tempo não era resolver a curiosidade dos seus discípulos, mas sim alertá-los para o futuro, para o que irá acontecer, para quando a sua volta irá vir. Mas também a gente pode observar que quando Jesus prega esse sermão profético e no final do mistério, ele, assim como o Apocalipse é o último livro do Novo Testamento,
e também está no final da profecia para nos mostrar que é necessário estar bem alicerçado na verdade e na prática do Evangelho. Então, nos tempos de hoje, é muito importante a gente ter discernimento da palavra do Senhor e estar sempre atento ao sinal, sempre renovar ali, ler o Apocalipse, ler desde o começo da Bíblia até o final, os sinais que Deus diz que vai estar dando, todo o contexto que Deus diz que vai acontecer, que ao modo de muitos se esfriarão, mas também que pode uma mãe abandonar o filho, mas ele nunca abandonará o seu filho, e que haverá pestes, mortes, e também virá o anticristo, enganará muitos com milagres, com feitos que diz que foi Deus, mas muitos que não têm discernimento da palavra acreditarão nele. Muitos que não estão fiel alicerçados na palavra do Senhor, que lê isso, tudo bem, leu, mas não entendeu, não teve discernimento da palavra que está escrita ali. Muitos acreditarão e se prostrarão diante do anticristo e se prostrarão e dizerão que ele é Deus, que ele fez isso, que ele fez aquilo. Mas apesar de tudo, Deus está lá no céu e ele sempre está nos protegendo, e a gente tem que pedir mais discernimento da palavra. A gente tem que prestar mais atenção nos nossos atos, nos nossos afazeres, para ver se está agradando ao Senhor, se está agradando ao mundo, se a gente quer mesmo ter essa fé com Jesus, ou se a gente só está mantendo um contexto da nossa vida. A gente tem que entender mais o que a Bíblia diz sobre a nossa vida, entender mais o que ela quer dizer sobre as vidas futuras, entender mais o que o Senhor quer da nossa vida, se o nosso amor por os outros está esfriando, se o nosso amor pelo próximo está esfriando, se a gente tem compaixão do próximo como a gente tem a si mesmo, se a gente tem tanto orgulho assim para não oferecer a mão a quem está precisando, se a gente chega num momento em que está faltando para a gente, mas a gente não tem coragem de ajudar os outros quando está faltando para os outros, mas mesmo assim os outros ajudam a nós, a gente tem que ter mais compaixão e não pode deixar o amor se esfriar, porque isso é um dos mandamentos. Depois também Jesus vai falar sobre uma série de acontecimentos que irá acontecer em Jerusalém, em todo lugar, sobre o sofrimento da igreja dos judeus e tudo mais. E no Mateus 24, do 4 ao 31, diz que Jesus dá detalhes de como aconteceria, e depois ele nos leva à sua volta no final dos tempos e mostra como será a consumação de todas as coisas. E diante de toda essa revelação, de essas palavras que Deus falou, os discípulos deveriam estar mais atentos do que eles estavam. Os discípulos deveriam estar mais atentos aos sinais, atentos a tudo que Deus disse, para que eles se preparassem para as coisas grandiosas e terríveis que irão acontecer. E nós também devemos estar preparados para tudo isso. E então a conclusão do estudo de hoje é que a gente põe na nossa oração para a gente ter discernimento da palavra, para a gente ter discernimento dos sinais que estão acontecendo, e que nosso amor ao próximo nunca se esfrie, que a gente sempre ama o próximo como Jesus nos ama também, que a gente sempre vem acolher o próximo, não julgando pela aparência, pela cor, por nada, mas sim olhando pelo olho espiritual, a quem Jesus um dia foi justo e tratou todo mundo igual, apesar de ter chicoteado ele foi lá e pediu: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. E que a gente tenha mais esse amor de Cristo, que a gente venha olhar para a cruz e não seguir o rótulo de pessoas. Sábado eu fui em um luau que teve ali com o pessoal de uma outra igreja, e a palavra do pastor tocou muito forte no meu coração, porque ele falou sobre rótulos que a sociedade põe em nós. Por exemplo, o rótulo dele era que ele era do Acre, essas coisas,
E muita gente dizia que ele era padeiro, que ele amassava pão para os outros comerem, mas ele não seguia esse rótulo. Porque assim como ele diz que como a gente olha para a bandeira do nosso time, a gente sente orgulho, mas como a gente olha para a cruz, a gente não sente tanto orgulho assim. A gente não sente tanta vibração assim no nosso coração. E a gente tem que saber qual é a nossa identidade. Se a gente está alicerçado no que os outros dizem, ou se a gente está alicerçado no que a palavra nos diz. Se a gente está alicerçado no que Deus diz, que a gente é filho e filha do Senhor, que a gente é uma obra de arte que o Senhor fez. E não pelos rótulos que a sociedade nos dá, não pelo rótulo de pastor, filha de pastor, não esse rótulo, mas sim o rótulo que Jesus um dia morreu na cruz e nos deu de filhos e filhas do Senhor, de servos e servos do Senhor. Esse é o rótulo que a gente tem que seguir, que a gente tem que prestar mais atenção e que a gente tem que servir mais a esse rótulo. A gente tem que olhar mais para a cruz, lá é a nossa identidade, lá alguém morreu por nós, por amor de nós, para que a gente venha seguir o rótulo de servo e filha do Senhor. E não o rótulo que a sociedade nos dá de filha de, como tem uma palavra que eu esqueci agora, mas acho que era de Joquebede, não? Que era filha de uma prostituta, se eu não me engano. E agora ele não ligou para esse rótulo de filho de prostituta, e sim ele foi rei, não, rei de sacerdote, se eu não me engano. Isso. E ele não ligou para esse rótulo, e sim ele ligou para o rótulo que Deus deu para ele de filho servo do Senhor. E foi sacerdote, é rei. Então que a gente tenha discernimento da palavra, que a gente não se importe tanto com o que os outros dizem, mas sim que a gente venha ler a Bíblia e estudar mais, entender mais e compreender mais o que Jesus tem que falar na nossa vida, e entender os sinais que por aí estão, amar uns aos outros como a si mesmo, e sempre ter amor uns aos outros, e nunca esquecer o que Deus diz, que amar uns aos outros como a si mesmo. E é isso, que Jesus abençoe a vida de vocês cada vez mais. Amém. Glória a Deus, né? Então tá aí a mensagem dessa noite, né? A mensagem dessa noite, ela fechou certinho com a introdução que eu trouxe lá em Efésios capítulo 6, do verso 11, né? Revestir de toda a armadura, né? A armadura é a palavra do Senhor, né? Que nem minha filha falou aqui, né, irmãos? Nós não viemos nos agarrar, nos abraçar nos rótulos que botam na gente, né? Bota o rótulo, nós não viemos nos apegar a isso, mas viemos nos apegar naquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, que foi o Senhor Jesus Cristo. Esse sim, nós vamos nos apegar a Ele, vamos dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor somente a Ele, né? Está aí uma menina, devagarinho, né? Estou despertando nela esse desejo de pregar a palavra, né? Ela canta, Deus usa ela no louvor, né? Um dia nós estava lá em Tramandaí, nós estava lá em Magistério, né? Fomos lá no culto lá, justamente com o pastor Jair lá, e ela estava louvando, e lá Deus tomou ela de uma maneira, e ela deixou Deus usar ela, e Deus usou ela e profetizou para aquele povo lá, né, irmãos? E assim, eu estou despertando nela aí, para ser uma pregadora do Evangelho também. Devagar ela está entregando uma mensagem aqui na live, e Deus tem abençoado, né? Deus tem abençoado, e glória a Deus por tudo, né? Eu estava no serviço lá, mandei mensagem para ela hoje, é tu que vai trazer a palavra. Ela estudou, Deus colocou essa mensagem no coração dela, e graças a Deus, Deus tem abençoado. Deus tem abençoado fortemente, e Deus vai abençoar também você. Deus vai abençoar também a sua casa. Mas não podemos nos apegar nos rótulos que coloca em nós. Temos que nos pegar naquele que morreu na cruz do Calvário, que foi o Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem, irmãos, essa mensagem, o texto que abençoa, fala o sermão profético e o princípio das dores, né? Aqui foi um sermão profético e como vai ser a volta do Senhor Jesus. É desse jeito, né? Aqui mais adiante, depois, se você quiser ler do capítulo 24, do versículo 1 ali até o versículo 18, você vai entender um pouco mais dessa mensagem, né? Que vai falar que se levantarão falsos profetas, né? E aqui vai falar no versículo 6 de que ouvirdes rumores de guerra, olhar e não vos assustei, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, né? Vai ter rumor de terra, terremoto,
enchente, tempestade, né? Mas ainda não é o fim. Mas todas as coisas são princípios de dores. É necessário que aconteça isso. Mas nós temos que não estar olhando para a tempestade. Nós não podemos estar olhando para o terremoto. Não podemos estar olhando para a ventania. Nosso olhar, irmãos, nosso objetivo é Cristo, é Jesus. Ele, irmãos, que controla todas as coisas na nossa vida. Entenda que os discípulos estavam lá no barco. E dali um pouco deu um vento, uma tempestade. O mar se levantou, o vento ficou mais forte ainda. E os discípulos se apavoraram naquela época. Se apavoraram e o Senhor ali se levantou e falou: cala-te vento-te e acalma-te mar, e tudo parou. Então o objetivo nosso é olhar para Jesus. Não olha para a tempestade, não olha para o vento, não olha para a provação, mas sim por aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. No momento certo, na hora certa, Ele vai dar a vitória. Amém? Muito obrigado então, né, por você. E aqui, só para encerrar aqui essa mensagem aqui, ó. E no versículo 13 de Mateus 24, no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Nós temos que perseverar, não podemos desistir, não podemos parar no meio da caminhada, temos que perseverar e continuar glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Irmãos, eu só tenho a agradecer a você. Só tenho a agradecer a você por participar desta live aí, né? Deus se fez presente, né? Tudo que Deus fala, Ele cumpre. E vamos continuar nesta batida aí. Vamos continuar fazendo esta live, vamos continuar publicando esta live, vamos continuar adorando e glorificando o nome santo do Senhor, né? Que Ele disse logo eu quero estar comprando aí esses aparelhos que tem que para melhorar a imagem da live aí, para ficar mais bonito, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado, porque para fazer a obra do Senhor tem que fazer dar o melhor, né? E estamos procurando dar o melhor. Então nós temos que dar o melhor de si, o melhor de nós, para que a obra do Senhor possa ser bem feita, irmãos. Não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Ela tem que ser o melhor, né? O melhor tem que ser dado para Deus. Muito obrigado por todos que estiveram na live aí, né? Que assistiram, que estão até agora assistindo a live aí. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus, né? Até a próxima live, então, segunda-feira. E eu creio em nome de Jesus, que na próxima live nós vamos estar ouvindo um grande testemunho aí, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Uma boa noite a todos aí, que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, né? Vai lá no YouTube, lá, tem um canal aí que o meu irmão colocou aí. Vai lá, assista as lives lá, se inscreve no canal do YouTube lá e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Até a próxima, que Deus abençoe. Tchau.